eu sou a Claudi Silva e o meu canal é Claudi Silva Cura Interior e Inteligência Emocional. E eu estou na série Não Posso Mais Viver Comigo, tratando isso com inteligência emocional. Meu propósito sincero é que você esteja sendo ajudado. Eu tenho certeza que vai, se você entender a proposta aqui, se você entender o que está sendo passado aqui, porque do mesmo jeito que eu fui ajudada, você também pode. Eu estou fazendo a leitura do livro O Poder do Agora. Este livro vai virar a chave para você de coisas relacionadas com preocupação, ansiedade que levam à depressão, angústia e tristeza profunda. Mas antes de continuar, eu quero pedir para você, se você gostar do conteúdo, deixa o seu like, compartilha com pessoas que você sabe que vão poder ser ajudadas com ele e se inscreve no canal para que você possa estar recebendo os próximos vídeos. E eu quero rapidamente voltar à leitura deste livro magnífico que tem ajudado milhões de pessoas e quando chegou na minha mão foi um achado, porque eu tinha a ansiedade que eu chamava de patológica. Eu tinha uma ansiedade aflitiva que cumulava com depressão e era angustiante. Não é legal viver dessa forma. E a descoberta do Poder do Agora foi uma das ferramentas que me levou a uma nova dimensão. E eu quero compartilhar com você. Então, bora para a leitura? O processo que foi descrito até agora é extremamente poderoso, embora simples. Poderia ser ensinado a uma criança e tenho a esperança de que um dia será uma das primeiras coisas a serem aprendidas na escola. Uma vez entendido o princípio básico do que significa estar presente, observando o que acontece dentro de nós e entendermos isso quando passamos pela experiência, teremos à nossa disposição a mais poderosa ferramenta de transformação. Não nego que podemos encontrar uma forte resistência interna tentando nos impedir de pôr fim à identificação com o sofrimento. Isso acontecerá particularmente se tivermos vivido intimamente identificados com o sofrimento emocional durante a maior parte da vida e se tivermos investido nele uma grande parte ou mesmo todo o nosso sentido de eu interior. Isso significa que construímos um eu interior infeliz por conta do nosso sofrimento e acreditamos que somos essa ficção fabricada pela mente. Nesse caso, nosso medo inconsciente de perder a identidade vai criar uma forte resistência a qualquer forma de não identificação. Em outras palavras, você preferiria viver com o sofrimento, ser o sofrimento, a saltar para o desconhecido, correndo o risco de perder o seu infeliz, mas familiar eu interior. Se esse é o seu caso, observe a resistência dentro de você. Observe o seu apego ao sofrimento. Esteja muito alerta. Observe como é estranho ter prazer em ser infeliz. Observe a compulsão de falar ou pensar a esse respeito. A resistência deixará de existir se você torná-la consciente. Poderá então dar atenção ao sofrimento, estar presente como testemunha e iniciar a transformação. Só você pode fazer isso, ninguém pode fazer por você. Mas caso tenha bastante sorte para encontrar alguém intensamente consciente, se puder estar com essa pessoa e juntar-se a ela no estado de presença, isso poderá ser de grande utilidade, acelerando o processo. Se isso acontecer, a sua própria luz logo brilhará mais forte. Quando colocamos um pedaço de lenha que tenha começado a queimar há pouco tempo, perto de outro que está queimando vigorosamente, e depois separamos os dois novamente, o primeiro tronco passará a queimar com uma intensidade muito maior. Afinal de contas, é o mesmo fogo. Ser um fogo dessa natureza é uma das funções de um mestre espiritual. Alguns terapeutas estão aptos a preencher essa função, desde que tenham alcançado ponto além do nível de consciência e sejam capazes de criar e sustentar um estado de presença intensa e consciente enquanto estiverem trabalhando com você. A origem do medo. A razão pela qual não colocamos a mão no fogo não é o medo, e sim a certeza de que vamos nos queimar.
Não é preciso ter medo para evitar um perigo desnecessário, basta um mínimo de inteligência e bom senso. Nessas questões práticas, é muito útil aplicarmos as lições do passado. Mas se alguém nos ameaça com fogo ou uma violência física, talvez experimentemos uma sensação como um medo. É uma reação instintiva ao perigo, sem relação com a doença psicológica do medo do que estamos tratando aqui. A doença psicológica do medo não está presa a qualquer perigo imediato, concreto e verdadeiro. Manifesta-se de formas variadas, tais como agitação, preocupação, ansiedade, nervosismo, tensão, pavor, fobia, etc. Esse tipo de medo psicológico é sempre de alguma coisa que poderá acontecer, não de alguma coisa que está acontecendo neste momento. Você está aqui e agora, ao passo que a sua mente está no futuro. Essa situação cria um espaço de angústia e caso estejamos identificados com as nossas mentes e tivermos perdido o contato com o poder e a simplicidade do agora, essa angústia será a nossa companhia constante. Podemos sempre lidar com uma situação no momento em que ela se apresenta, mas não podemos lidar com algo que é apenas uma projeção da mente. Não podemos lidar com o futuro. Além do mais, se estivermos identificados com a mente, o ego regerá as nossas vidas, como já foi dito, por conta da natureza ilusória, e apesar dos elaborados mecanismos de defesa, o ego é muito vulnerável e inseguro e vê a si mesmo sob constante ameaça. Esse é o caso aqui, mesmo que o ego seja muito confiante em sua forma externa. Agora lembre-se de que uma emoção é a reação do corpo à mente. Que mensagem o corpo está recebendo permanentemente do ego, o falso eu interior construído pela mente? Perigo, estou sob ameaça. O medo parece ter várias causas. Tememos perder, falhar, nos machucar, mas em última análise, todos os medos se resumem em um só: o medo que o ego tem da morte e da destruição. Para o ego, a morte está bem ali na esquina. No estado de identificação com a mente, o medo da morte afeta cada aspecto da vida. Por exemplo, mesmo uma coisa aparentemente trivial ou normal, como a necessidade de estar certo em um argumento e demonstrar a outra pessoa que ela está errada, defendendo a posição mental com a qual nos identificamos, acontece por causa do medo da morte. Se estivermos identificados com uma atitude mental e descobrimos que estamos errados, nosso sentimento de eu interior baseado na mente corre um sério risco de destruição. Portanto, assim como o ego, você não pode errar. Errar é morrer. Muitas guerras foram travadas por causa disso e inúmeros relacionamentos foram destruídos. Uma vez que estejamos mais identificados com a mente, não faz a menor diferença para o nosso eu interior estarmos certos ou errados. Assim, a necessidade compulsiva e profundamente inconsciente de ter sempre razão, o que é uma forma de violência, vai desaparecer. Você poderá declarar de modo calmo e firme como se sente ou o que pensa a respeito de algum assunto, mas sem agressividade ou qualquer sentido de defesa. O sentido do eu interior passa a se originar de um lugar profundo e verdadeiro dentro de você, não mais de sua mente. Tenha cuidado com qualquer tipo de defesa dentro de você. Está se defendendo de quê? De uma identidade ilusória, de uma imagem em sua mente, de uma entidade fictícia? Ao trazer esse padrão à consciência, ao testemunhá-lo, você deixa de se identificar com ele. Sob a luz da sua consciência, o padrão da inconsciência irá se dissolver rapidamente. É o fim de todos os argumentos e jogos de poder, tão prejudiciais aos relacionamentos. O poder sobre os outros é a fraqueza disfarçada de força. Vou repetir. O poder sobre os outros é a fraqueza disfarçada de força. O verdadeiro poder é interior e está à sua disposição agora. O medo será uma companhia constante para qualquer pessoa que esteja identificada com a mente e, portanto, desconectada do seu verdadeiro poder, o eu profundo enraizado no ser.
O número de pessoas que conseguiram alcançar o ponto além da mente ainda é extremamente pequeno, o que nos leva a presumir que virtualmente todas as pessoas que você encontra ou conhece vivem em um estado permanente de medo. Só o que varia é a intensidade. Ele flutua entre a ansiedade e o pavor numa ponta da escala e um desconfortável, vago e distante sentido de ameaça na outra. Muitas pessoas só tomam consciência disso quando o medo assume uma das suas formas mais agudas, a busca do ego pela plenitude. Um outro aspecto do sofrimento emocional é a profunda sensação de falta, de incompletude, de não se sentir inteiro. Em algumas pessoas isso pode ser consciente, em outras não. Quando está consciente, a pessoa tem uma sensação inquietante de que não é respeitada ou boa o bastante. Na forma inconsciente, essa sensação se manifesta indiretamente como um anseio, uma necessidade ou uma carência intensa. Em ambos os casos, as pessoas podem acabar buscando compulsivamente uma forma de gratificar o ego e preencher o buraco que sentem por dentro. Assim, empenham-se em possuir propriedade, dinheiro, sucesso, poder, reconhecimento ou um relacionamento especial para se sentirem melhor e mais completas. Porém, mesmo quando conseguem todas essas coisas, percebem que o buraco ainda está ali e não tem fundo. As pessoas veem, então, que estão realmente em apuros porque não podem mais se enganar. Na verdade, elas continuam tentando agir como antes, mas isso se torna cada vez mais difícil. Enquanto o ego dirige a nossa vida, não conseguimos nos sentir à vontade, em paz ou completos, exceto por breves períodos, quando acabamos de ter um desejo satisfeito. O ego precisa de alimento e proteção o tempo todo, tem necessidade de se identificar com coisas externas, como propriedades, status sociais, trabalho, educação, aparência física, habilidades especiais, relacionamentos, história pessoal e familiar, ideais políticos e crenças religiosas. Só que nada disso é você. Levou um susto? Ou sentiu um enorme alívio? Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que abrir mão de todas essas coisas. Pode ser difícil de acreditar e eu não estou aqui pedindo a você que acredite que a sua identidade não está em nenhuma dessas coisas. Você vai conhecer por si mesmo a verdade, lá no fim, quando sentir a morte se aproximar. Morte significa um despojar-se de tudo que você não é, ou de tudo que não é você. O segredo da vida é morrer antes que você morra e descobrir que não existe morte. Parando por aqui a leitura, quando você se despoja de tudo que realmente não é realmente importante, quando deixa de ser o importante o que não importa e que antes para você era tudo e você percebe que não era. Isso é libertador, vale a pena. Nós vamos prosseguir no próximo vídeo com a leitura. Vou aproveitar para deixar aqui o link de um curso que lida não só a leitura corporal, mas inteligência emocional. Nós precisamos de mais de inteligência emocional, aprender a lidar com o nosso eu, aprender a lidar com as pessoas, aprender a lidar com a vida. E como eu consegui fazer esse vídeo foi através de um treinamento que eu comprei do Alex Vargas, Fórmula Negócio Online. É impressionante, porque quando eu falo para você que eu era completamente zero, você não está entendendo. Eu era zero mesmo, eu era incapaz de falar. Até o meu neto sabe como abrir um canal no YouTube, só que eu não sabia, eu era zero mesmo, era leiga, e ele vai no passo a passo. São 495 aulas, vários bônus, são mais de 100 mil alunos, resultados infinitos. Clica no link abaixo também e olha lá esse curso, esse treinamento do Alex Vargas, é impressionante. Vejo você no próximo vídeo, beijo no coração.